Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. A guarda das primícias também desata a bênção. O próprio texto que nós lemos de Provérbios 3, honra o Senhor com os teus bens, se encherão celeiros, transbordarão lagares, mostra isso. Olha o que diz Ezequiel 44, 30. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie, toda oferta de toda espécie, serão dos sacerdotes. Também a primeira parte do cereal moído vocês darão aos sacerdotes, para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Deus está dizendo, vai desatar a alma, se você me põe em primeiro lugar. Agora, qual é o princípio oposto? Se eu ponho Deus à frente, como Abel fez, me coloco por último, Deus se agrada, benção. Mas se eu ajo como Caim e me ponho à frente, Deus por último, além de desagradá-lo, o princípio é o oposto. Ele vai funcionar de forma inversa. E talvez o melhor retrato disso na Bíblia esteja no livro de Ageu. Ageu capítulo 1. Se você quiser me acompanhar, eu vou começar a ler no versículo 3 ao 6. Ageu 1, de 3 a 6. O texto sagrado diz, por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Vamos fazer uma pausa. Deus não tem nenhum problema se você mora numa casa boa. O problema é que eles voltaram do exílio de Babilônia, a casa de Deus está destruída, e ninguém está se lixando para a casa de Deus, mas estão investindo em si. Deus está dizendo, é tempo de você estar na boa e a minha casa abandonada. Você se colocar à frente e me deixar por último. Verso 5. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Eu digo, vamos fazer um raio-x da história recente. 6. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe a roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Traduções mais antigas dizem saquitel furado. Algumas mais modernas dizem saco ou sacola furada. Você pode mudar de saco, saquitel, sacola, vai continuar furado. Esse era o lance. Deus diz, a provisão some, não existe suficiência. Gente, a bênção normalmente não é vista por quanto alguém ganha, mas pela suficiência. Eu tenho visto gente ganhar pouco e ter suficiência. Eu tenho visto gente ganhar muito e estar hipotecada até a alma. Qual é a causa disso tudo? Deus diz no versículo 9, vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos, porque meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Deus não tem problema com o que você tem. Tanto que diz, põe meu reino em primeiro, o resto eu te acrescento. O problema é quando você se põe primeiro. Deus diz, aí não dá para eu te abençoar. Aí eu preciso te dar presta atenção. Verso 10. Por isso os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Quando você chega no capítulo 2, no verso 15, Deus diz, agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Desde aquele dia é o quê? É o ponto de virada. Quando depois de levarem o chacoalhão, presta atenção. O povo diz, espera aí, fizemos mesmo errado. A gente se colocou primeiro, deixou Deus por último. Vamos colocar Deus à frente. E aí eles começam a reedificar a casa de Deus. O processo todo é liderado por Esdras, você pode ler essa história depois. Mas Deus diz, considerem tudo que aconteceu desde aquele dia. Diz, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, que agora era priorizar a casa de Deus. Antes daquele tempo, alguém via um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. E diz, eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Gente, mesmo o juízo ainda é uma expressão de misericórdia e uma pedagogia de Deus. Deus está dizendo, eu prefiro que você tenha perdas materiais momentâneas que te acordem, para que você volte para mim. E além de não me perder, eu possa então restituir tudo para você depois. Quando Paulo libera uma palavra e uma sentença de juízo sobre um imoral da igreja de Corinto, ele faz uma declaração muito específica. Ele diz que o corpo seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Ele diz para que o espírito seja salvo no dia do Senhor.
Mesmo havendo juízo, aquele camarada talvez no leito de enfermidade, havia expectativa de que houvesse arrependimento para a salvação do espírito. É lógico, o melhor de Deus é que o camarada tenha salvação e saúde em plena obediência, sem brincar ou flertar com o pecado. Mas o que nós não podemos deduzir é que o juízo deixou de acontecer, ainda que ele traga uma expressão de misericórdia, de bondade, um chamado ao arrependimento. Mas bom, a parte boa é que eles se arrependeram. Então Deus diz, verso 16, antes daquele tempo, alguém vinha um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, havia somente 10, vinha ao lagar para tirar 50 medidas, havia somente 20, o verso 17 que nós lemos diz, eu os feri com queimaduras, ferrugem, granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor, na época. Agora, 18, por isso, desde o dia de hoje, Deus dá a data, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, quando essa turma diz, espera aí, nós vamos para o fim da fila e vamos botar Deus à frente. Deus diz, considerem o seguinte, ainda há sementes no celeiro, além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira não tem dado seus frutos, eu diz, zerou tudo. Ele diz, mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. É aqui que o jogo vira e o quadro muda. Nós precisamos entender, gente, a diferença de colocar Deus em primeiro lugar ou de nos colocarmos. Isso vale para tudo. Quando alguém peca, ele está dizendo, o meu prazer é mais importante do que a lei de Deus. Ele se colocou em primeiro lugar, Deus ficou por último. Quando alguém é egoísta e não compartilha o que Deus tem, ele está dizendo, o mais importante sou eu e não a natureza generosa de Deus. Bom, esse assunto é de manhã, cena dos próximos capítulos. Eu não estou falando mera e simplesmente sobre questões financeiras, mas o Evangelho e os padrões do Reino de Deus, eles precisam ser vividos de forma completa em todas as áreas. Quem está entendendo, diga amém. Então, a lei continua. Ela é vista no Novo Testamento. Em 1 Coríntios 16, Paulo diz, olha, eu vou ordenar a vocês o que eu já ordenei a todas as igrejas da Acaia. Ou seja, não era uma orientação para uma igreja só. E diz, cada um ponha de parte no primeiro dia da semana, conforme a sua prosperidade. De novo, primeiro dia da semana, para que não se façam coletas quando eu chegar. Ele está falando de uma oferta especial, não é aquela que era entregue no culto, era um fundo para abençoar os crentes em necessidade da Judéia, mas ele diz, pega o primeiro dia da semana. Já separa isso, todo primeiro dia da semana, de acordo com a sua prosperidade, vá separando. De alguma forma, nós vemos que eles entendiam que alguns desses princípios, como das primícias, deveriam ser praticados. A Didaquê, que é considerado o catecismo cristão mais antigo, a literatura não bíblica de orientação aos novos convertidos, já falava sobre a oferta de primícias, mesmo nas igrejas dos gentios. Então, ainda que eles não tenham tratado isso como aquele padrão literal da lei de Moisés a ser seguido, me parece que eles perceberam que havia uma lei. Para mim, mais importante na lei é primazia a Deus. O que eu aprendi quando criança, meu pai nos ensinou a dizimar de tudo que se ganhasse. Não pode ser a mesada, dinheiro de um tio, aquele, não sei se aqui chama bom princípio, aquele dinheiro que as crianças pedem no começo do ano, que acorda os vizinhos cedo, que foram dormir tarde na festa. Eu fico imaginando hoje a gente abater cedo para sair na frente e tentar coletar o dinheiro antes dos amigos, devia importunar que só. De vez em quando a gente ganhava dinheiro, de vez em quando a gente ganhava era um xingo, né? Mas eu não... tem um nome para isso aqui em São Paulo? Eu acho que já misturei no Paraná e chamo de bom princípio, né? Ninguém nunca bateu na porta da casa de vocês no dia 1º de janeiro? Vocês são afortunados. A gente ia lá e dizia, feliz ano novo. Aí tinha uns que abriam a janela e dizia, obrigado, e fechava. A gente não vai dar nada, miserável. Não importa o que ganhasse, a gente foi orientado pelo papai, tem que dizimar. Desde o primeiro emprego de cada um, que todo mundo começou a trabalhar na adolescência, recebeu o dízimo. A gente dizia, pai, dizima do bruto ou do líquido? Sempre tem um esperto que pergunta isso. Papai dizia, quer ser abençoado do bruto ou no líquido? Meu pai dizia, todo ganho, direto ou indireto, a longo prazo, deve ser dizimado. Quando a gente começou a ganhar vale alimentação, e dizia, dizimo vale alimentação. Falei, a igreja não tem nem como depositar isso. Ela diz, dá para um necessitado, ou você dá para alguém na rua comer, né? Papai ensinava a gente a fazer isso. Mas ele dizia para a gente, não é só dizimar. Meu pai dizia, o dízimo é a 10ª parte. Mas se você entender o que é primazia, a primeira 10ª parte é de Deus. E não a última. Então eu cresci praticando isso. Mas depois de crescido, eu falei, mas peraí. No Velho Testamento, dízimo era uma coisa, primícia era outra. Primícia, Deus diz, ninguém come nada enquanto não entregar. O dízimo só era entregue depois da apuração final de qual foi o ganho. Um era para dizer, deu primeiro.
O outro, quando fazia o balanço geral, era dizer, você que eu já honrei primeiro, te honro agora na ponta de novo. Então não era a mesma coisa. Então, de vez em quando as pessoas perguntam, pastor, como eu devo fazer? Pastor Eibe, no fim, vai dar uma explicação rápida do que como igreja pensam e fazem. Eu estou aqui para falar de uma lei. Na nossa igreja, a gente tem no nosso envelope de contribuição, a pessoa escolhe o que está fazendo. Dízimo, oferta, primícias, ação social. Volta e meia, nós temos gente que fala, o que é esse negócio de primícia? Porque a gente não fala o tempo todo, toda hora, não é um princípio que a gente fala muito. A gente diz, olha, alguns que querem entregar, né, os primeiros frutos, mas pastor, como eu faço isso? Então a gente tem lá, desde do assalariado que diz, eu vou entregar o equivalente a 1 de 30, o primeiro dia do mês. Mas, gente, primícia não é algo que se limita também à parte financeira. Por exemplo, Andrew Murray, grande escritor cristão, ele dizia que o devocional deveria ser feito pela manhã. Que quando você santifica o começo do dia, você santificou o restante do dia. Né? Eu, particularmente, não creio que isso é uma superstição cristã, mas eu gosto de virar o ano na presença de Deus de joelho dobrado e dizer, os primeiros minutos é seu.